Bom dia. Seguindo uma inspiração de Deus, eu vou falar meio sem tema. A única palavra que me veio é seguir a Deus. Muitas vezes a gente, quando vai seguir a Deus, o que temos na nossa frente é exatamente isso aqui. Isso aqui é um papel de fotografia em branco. Não tem nada. É isso que a gente sabe. O resto a gente não sabe. E o resto a gente segue. O resto a gente vai ver onde vai dar. E sendo um bom discípulo, a gente obedece. O mestre fala, vem, você vai. Então nesse momento o que Deus fala é, vem e segue-me. Sai da escuridão e vem para a luz. Né? E aí a gente começa a seguir. Né? E você vê, pega lá a história, pega a Bíblia mesmo, né? Sagrada Escritura. Pega lá Jesus indo para cima e para baixo, os apóstolos atrás dele, para cima e para baixo. A primeira coisa que eu quero que você veja é: tudo deu certo? Sim e não. Né? Humanamente, várias coisas que eles estavam fazendo pareciam dar errado. Naquele momento que eles estavam fazendo, então vinha muitas coisas que não davam certo. Eu sei que os apóstolos, os discípulos ali, ficavam meio desnorteados. O que está acontecendo? Né? Por que não está dando certo assim agora? Mas andava um pouquinho mais para frente e aconteceu alguma outra coisa, e aí eles viam o cumprimento daquilo que Deus estava falando, né? Que Jesus estava falando, quando acontecer isso, façam aquilo. Tem coisas que no começo a gente não entende, a gente vai lá e faz, a gente obedece. Então, a primeira coisa de um discípulo é obediência, né? E a obediência é nada mais é que é um sim a Jesus, a vontade de Deus continuado. Obediência é isso, né? Mesmo que a gente não entenda, mesmo que estão passando dificuldades, quantas vezes nós passamos sufocos tremendos, né? Os discípulos passaram também, né? Era um dia de sábado, eles estavam famintos, não tinham o que comer, e Jesus deixou que eles escolhessem o trigo para fazer pão, para fazer, e aí veio toda uma reprimenda que ele não podia ter deixado os discípulos dele colher, que era um dia de sábado, né? O sábado foi feito para o Senhor, ou o Senhor para o sábado? Né? Ou seja, Deus tem as suas regras, e o mais importante, a regra é dele, e ele faz o que ele bem entender com a regra. Eu vejo muita gente que vem, desculpa a palavra, não posso usar a palavra, impor a regra para os outros, sem que às vezes ela não obedeça, ou se obedece porcamente. E a regra, ela pode muitas vezes ser alterada pelo próprio Deus, né? Tem todas as regras, por exemplo, eu não posso flutuar, não posso, é uma regra, porque está condicionada à lei da gravidade, né? Não posso flutuar. Mas se eu entrar numa contemplação, uma adoração profunda, eu posso quebrar esta regra, né? Alguns santos viveram isso. Né? E como essa regra, tem várias. Uma pedra de 1 tonelada, eu com um braço não vou levantar uma pedra de 1 tonelada. Mas, em oração, se o Senhor mandar eu levantar, eu vou levantar essa pedra. Com um braço só, não vai ser com 2, não, vai ser com um só. Então, a regra do peso também pode ser quebrada. O que mais? Então tem uma, sei lá, andar pelas águas. Jesus andou pelas águas. Foi só ele? Não. Teve vários santos que andaram pelas águas. O discípulo de São Bento andou pelas águas, porque o pai Bento mandou ele pegar uma coisa lá e voltar correndo. Na verdade não é uma coisa, era um irmão que estava morrendo afogado. Então, as regras o Senhor as faz para
direcionamento comum dos seres humanos. Mas aos seus santos, muitas vezes, eles podem quebrar essas regras. São Paulo fala sobre isso. Eu posso tudo, mas nem tudo convém fazer, né? Então Deus, além de deixar a gente fazer quase de tudo, né, Ele nos impõe a regra de obediência a Ele. Posso fazer tudo, mas nem tudo convém. Então tenho que discernir o que convém. O que convém? Aquilo que Deus quer. Então eu tenho que saber andar pelo Espírito para saber aquilo que convém e o que não convém. Eu tenho que ser direcionado pelo Espírito. Eu tenho que ser convencido e ensinado pelo Espírito Santo. Aí complicou, né? Então eu tenho que escutar o Espírito no ouvido e no coração, né? Dentro de mim. E outra coisa que é interessante, né? Se você vai seguir a Deus, todo mundo pensando, vou seguir a Deus, vai dar tudo certo. Como eu voltei ao começo do... Eu estava falando, não vai dar tudo certo. Muita coisa vai dar errado. Principalmente aquilo que Deus quer que você não faça mais. É um jeitinho carinhoso de Deus falando, não faça mais isso, meu filho, né? Ele começa coisas que dão certo, ele fala, não, agora não vai dar mais certo. Não adianta que não vai dar mais certo, porque o Senhor não quer você mais naquele caminho, então está na hora de mudar de caminho. É um jeito carinhoso. Deus tem um jeito carinhosos dele. Tem vezes que ele deixa você chegar em experiências muito complicadas, né? Exemplo, Moisés na frente do Mar Vermelho, preso por trás pelo exército do Egito, querendo matar ele sem saber para onde ir. E quando Deus fala assim, atravessa o Mar Vermelho, meu filho. Mas até Deus mandar ele atravessar o Mar Vermelho, ele entrou um período de angústia profundo da alma dele. As pessoas não falam isso, mas passou uma angústia profunda, porque ele estava usando o poder de Deus em larga escala. Então, às vezes, o nosso coração fica um pouquinho altivo, orgulhoso, vaidoso, e Deus vai lá e dá aquela comprimida, para que a gente volte a ser apenas o que eu sou, filho do homem, né? E tem que entender essa palavra, filho do homem. Não sei se eu já falei, mas qualquer coisa a gente fala depois. E deu aquela comprimida em Moisés, e quando ele achou que não tinha mais jeito, era sentar ali e o faraó chegando, e o que separava eles do faraó era uma nuvem de fumaça. Segurança na fé em Deus, só essa era a segurança dele. E ele não via saída, ele entrou numa angústia profunda e ele chorou perante Deus. Quem deu a palavra, quem parou para entender aquelas palavras, você vai ver que ele se rebaixou perante Deus, chorou, porque ele não tinha saída, ele não sabia o que fazer com o povo nem com ele. Foi quando Deus vira para ele e fala assim, Moisés, bota o cajado no Mar Vermelho, que você vai passar aqui no meio desse mar, que você não via saída, e vou mostrar meu poder para você e para o povo, que a minha saída é assim. Mas porque Moisés teve que baixar a cabeça e chorar. Então, muitas vezes, Deus deixa que a gente baixe a cabeça e chore. Chore a nossa miséria. Chore o nosso nada. Às vezes que a gente não está enxergando a saída. Chora. A gente chora. Mas Deus responde. Primeiro com a consolação. E segundo com ouvir a trombeta. E Deus arranjar uma saída da onde não tem saída. Talvez seja a principal palavra de hoje, ter uma saída onde não tem saída. E a gente está seguindo a Deus, a gente acha que as pessoas vão nos aceitar. Aceitaram Jesus? Vão te aceitar? Por quê? Porque você segue o Mestre, você segue a Deus. E o mundo e o espírito do mundo não gosta de você, não quer você. Então, não vem com essa falsa ideia de que eu sigo a Deus, as pessoas vão me amar. Não vão, querido. Tanto que Deus fala ao seu profeta, vou te dar um rosto duro, para que você possa falar duramente aquilo que eu quero e não amolecer, porque vai ser palavras duras para este mundo.
Tanto que uma das bem-aventuranças é: bem-aventurado quando vos falarem mal de vocês, vos levarem às sinagogas, levarem diante aos juízes, aos reis, porque você falou de mim, deu o teu testemunho comigo, de mim. Né? Bem-aventurados serão vós quando acontecer essas coisas. Né? Pega lá as bem-aventuranças. Bem-aventurados serão vós. Né? E ele dá um porquê depois da bem-aventurança. Pega lá para ler, não vou falar não. Mas acontece isso. Vai todo mundo me ajudar a fazer o plano de Deus. Não vai não. Você vai ter muita oposição, muita dificuldade. Aonde? Às vezes é no trabalho, às vezes é nos seus amigos. Tá ficando maluco. A família, né? Às vezes coisa ruim, né? O diabo vai te atacar com alguém na família para te desestimular, para tirar a tua fé. Você fala assim, não, né? Vou seguir a Deus, vou continuar fiel, mesmo que as pessoas vão falar mal de mim, para ser dentro de casa, nos meus amigos, na minha família, no meu trabalho, aonde for. Mantenha a sua fé, porque só assim você será um bem-aventurado do reino de Deus. Só assim você vai ser sal da terra e luz do mundo. Não tem outro jeito. Se você está caminhando com Deus, está tudo às mesmas vezes, não dá nada de errado, não tem oposição, as pessoas não falam mal de você, por estar falando mal de Deus, está vivendo, experimentando a Deus de oração. As pessoas não fazem nenhuma oposição a você, querido, vou dizer uma coisa para você: tem algo errado. Tem algo errado. Porque isso aconteceu com todos os nossos irmãos que vieram antes de nós, desde Pedro, desde o começo da Bíblia. Né? Pode pegar a história de todos eles. Todos eles tiveram oposição. E você também terá. E a maturidade que o Senhor nos coloca é: fica firme. Porque essas coisas têm que acontecer e vocês vão dar testemunho de mim para em frente dessas pessoas todas. E o mais engraçado é que a porca, quando aperta, né? Quando a coisa fica difícil, muitas dessas pessoas vão voltar para você pedindo tua oração, a tua ajuda para sair daquela situação difícil. Depois sempre acontece, é impressionante isso. Então fica firme, filho. Fica firme. Né? E quando essas coisas acontecerem, sabe que Deus está do teu lado e tem que acontecer essas coisas. É uma aprovação e o Senhor vai te dar depois todo um caminho novo depois disso. Né? E que vai te ajudar muito a compreender o passo a passo de Deus. São experiências que a gente tem, que a gente aprende o passo a passo de Deus. Tá bom? Então, bem-aventurado és tu quando falarem mal de você, por causa de mim, dizia Jesus. O homem de Nazaré, o Filho de Deus, ele se dizia o Filho do Homem. Tá bom? Paz e bem.